Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Vamos aqui mostrar o modo de preparação de bebida à base de canavalha. Vamos escolher os grãos de canavalha. Podemos usar as folhas, mas nesse caso vamos mostrar a base de grãos de canavalha. Nós vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. Pode-se usar a folha também para a preparação, mas nós vamos fazer a base de grãos de canavalha. Vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. 1 kg corresponde a 15 litros de água. Estamos a falar de um pulverizador dorsal. Depois da colheita de 1 kg de grãos de canavalha, mergulhamos em um reservatório, pode ser um balde ou uma bacia, durante 3 dias. O processo de mergulho da canavalha é para facilitar o amolecimento dos grãos de canavalha. Depois da canavalha estar mole, removemos do nosso reservatório, colocamos num recipiente para poder triturar de uma forma homogênea. Depois da triturada, removemos e colocamos num reservatório, onde havemos de adicionar água, numa quantidade de 2 a 3 litros. Colocado a água, pegamos num sabão de 10 cm ou 2 polegares. Esmagamos o sabão, pode ser em pó ou em pequenos pedacinhos. O sabão vai servir de um aderente para facilitar com que a nossa calda esteja mais densa e mais consistente. Adicionamos na nossa calda, mexemos. Depois de obter a calda, vamos coar com uma cefa fina ou um pano. Temos que coar 2 vezes para permitir que toda a calda ou todo o suco saia do grão de canavalha. Depois de obter a nossa solução ou o nosso suco, misturamos com água até obter os 15 litros de água, que corresponde a um pulverizador dorsal. Obtida essa solução, colocamos no nosso pulverizador dorsal e vamos ao campo para fazer a pulverização. O intervalo de pulverização deve ser de 2 em 2 semanas, para permitir com que o caso de lagarta de funil de milho não volte a atacar as nossas culturas. O biocida é muito mais prático a sua utilização porque não acarreta custos para o produtor na forma de aquisição, assim como no maneio, tendo em conta que a sua utilização não causa nenhuma perturbação para o solo, não causa contaminação para o próprio solo. Olhando para um pesticida químico, acarreta custos na aquisição, assim como dificuldade na sua utilização, porque pode pôr em causa a nossa saúde e a sua utilização provoca danos químicos para o nosso solo. Também sabemos que o uso de pesticidas químicos, para além de matar alguns insetos que são prejudiciais à cultura, também afetam o desenvolvimento normal dos insetos que nós usamos como insetos controladores ou benéficos às nossas culturas. Este filme foi financiado pela USAID. Olá,
amigo telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saiba Mais. Programa este que deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio, ao nível da província de Manica, ao nível desse nosso belo país que se chama Moçambique. Aproveitando desta feita, felicitar a si, amigo telespectador, que completa mais anos de vida hoje, sem se esquecer da Teresa dos Santos Manuel, ela que é a moradora do bairro Bloco 9, ao seu irmão também, vamos lá ver, é o Salvador também. Incrível que pareça, os dois completam anos no mesmo dia. Feliz aniversário para eles, que esta data repita-se por muito e longos anos. Para si, amigo telespectador que está incomodado, rápidas melhoras. Não se esqueça de dirigir-se a uma unidade sanitária para ter os cuidados hospitalar. Nada de automedicação pode irá piorar o seu estado de saúde. Falando em saúde mesmo, deixar ficar aqui também que a questão da Covid-19, temos que colocar a máscara, temos que lavar a mão quando estivermos fora de casa, não estar no lugar de aglomeração sem máscara. Quando estivermos no transporte público, temos que colocar a máscara, seguir aquelas todas as orientações do setor da saúde, cumprir o decreto presidencial. Às 21 horas, todo mundo deve estar em casa, nada de estar na rua, inventar história. Então não queremos que as pessoas possam se contaminar, porque a Covid-19 é uma realidade. Esta terceira variante é mais agravante ainda, porque contamina-se rapidamente. Então devem cumprir aquilo que são as orientações médicas, o decreto presidencial, entre outras coisas. Hoje não será diferente, iremos falar de um tema muito importante. Já que estou a falar de saúde, iremos falar também de um tema que de certa forma vai decair a questão da saúde. Iremos falar sobre o impacto da droga ao ser humano. Algumas pessoas têm aquele hábito, hoje eu bebi uma, não vai fazer nada. Amanhã eu vou beber duas, também não vai fazer nada. Se calhar esta atitude, este comportamento poderá nos deixar a nossa saúde mais debilitada. Quem irá falar isso é o meu convidado aqui hoje, irá falar sobre este e outros assuntos envolvendo a questão de droga, porque todos os dias, quase sempre falamos de droga, na nossa comunidade falamos de droga, vemos pessoas a enveredar pelo este caminho, a envolver-se neste caminho das drogas. Então é muito importante que nós possamos hoje falar sobre este tema, deixar ficar ao querido telespectador a importância de não entrar neste mundo da droga. Hoje, como de sempre, até que não, hoje irei trabalhar com meu colega Osvaldo, o meu colega fofinho que é o Wilson, que até já não está assim fofinho, não sei o que está a acontecer. Não sei o que está a acontecer. E o meu colega Manuel José, que está do outro lado a comandar este programa. Então, desejamos a ti, querido telespectador, que fique do outro lado a acompanhar este programa, que não irá se arrepender. Não irá se arrepender, porque eu sempre tenho dito que o programa Saiba Mais é a casa do povo, não só a Assembleia da República, mas também esta casa, esta sala, que é a sala do povo. Hoje une a família moçambicana, une todos os moradores, todos os munícipes da cidade de Chimoio, porque nós trazemos tema de grande impacto, tema que, de certa forma, é importante em si, que é como já fiz menção mesmo. Então, vou começar desta forma a saudar ao convidado aqui. Ele é de casa, porque sempre está aqui a deixar a sua mensagem, olhando para diversos temas que nós temos abordado aqui. Muito boa tarde e obrigada mais uma vez estar aqui na nossa sala, que é a Sala do Povo, e poder debater, poder conversar. É que debate como tal não é conversa sobre este tema. Bom, muito obrigado. Especialmente a senhora Vilma, muito obrigado à televisão comunitária de Chimoio. O meu nome é Hermínio Saidissa, eu sou funcionário no Gabinete Provincial de Prevenção e Combate a Drogas de Manica, onde também desempenho as funções de chefe do Departamento de Educação Pública. E como vem formulado o convite, hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre drogas. É sempre bom falar sobre drogas, se calhar vamos cada dia nos lembrar e aprendemos também a cada dia alguns detalhes, alguns aspectos para enriquecer o nosso conhecimento como forma de nos precavermos da melhor forma possível
e que também para que possamos ter uma sociedade sã. É isso mesmo que nós queremos. Por essa questão, este programa Saiba Mais te deixa sempre informado. Então, não seria melhor mesmo que o Dr. Said Issa pudesse estar aqui para poder debater sobre este tema que envolve a questão da saúde pública mesmo. Estamos a falar da saúde, não só pública, mas saúde do ser humano. Estamos a falar da questão da própria droga, sequer. Bom, o nosso tema o tema para hoje é droga, o impacto da droga ao ser humano. Quando estamos a falar da droga ou o impacto da droga ao ser humano, referimos exatamente em o quê? O que isso poderá trazer? Que impacto isso poderá trazer a própria droga para o organismo do ser humano? Sim, é sempre bom começarmos pelo conceito de droga, né? Só para podermos perceber melhor. Drogas são todas as substâncias que, quando ingeridas, elas alteram ou provocam alterações no funcionamento do organismo humano. Esta droga pode se encontrar em diferentes estados, né? Algumas no estado orgânico, outras ainda no estado sintético. Falar de drogas sobre o organismo humano, como o próprio conceito diz, que altera o funcionamento normal do organismo humano, estas mesmas drogas são divididas em dois grandes grupos, que nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Por outras palavras, estamos a falar de drogas em que o seu porte, produção, consumo é permitido, mas por outro lado também temos as drogas que o porte, a produção e o consumo também não é permitido por lei. E não sendo permitido por lei, automaticamente estamos, para quem cultiva, para quem consome, para quem transporta, está automaticamente a cometer uma infração e com direito a ser sancionado por lei. As drogas, além desses dois grandes grupos, elas também têm uma outra classificação. Nós temos as drogas perturbadoras, aquelas que perturbam a atividade do sistema nervoso central. Temos também as estimulantes, que são aquelas que estimulam a atividade do sistema nervoso central. E assim também como temos as drogas que provocam alucinações e delírios, não é? Nestes três efeitos das drogas sobre o organismo humano, quer dizer, deprimem, né, a atividade do sistema nervoso. Nesses três grupos, vamos começar pelas drogas que deprimem a atividade do sistema nervoso central. E nós estamos a falar até certo ponto de bebidas alcoólicas. Quando o indivíduo consome bebidas alcoólicas, né, excessivamente, a atividade do seu sistema nervoso central encontra-se deprimida. A pessoa começa a ter dificuldades até de locomoção, de fala e de realizar outras atividades que realizou normalmente. Por quê? Porque o seu sistema nervoso central encontra-se deprimido por causa da ação do álcool. Mas também temos algumas que estimulam a atividade do sistema nervoso central, como é o caso de algumas drogas ilícitas, o crack, entre outros. Mas também podemos neste grupo incluir as bebidas energéticas. Aquelas bebidas energéticas também estimulam a atividade do sistema nervoso central. Por isso mesmo que as pessoas às vezes dizem, ok, eu quero conduzir, eu quero estudar, então para não adormecer, eu vou consumir uma bebida energética. É o caso do Red Bull, do Dragon. Existe uma nova bebida também que apareceu no mercado, mas está-se a fazer um trabalho para que ela não seja expandida, que é produzida à base da cannabis sativa. Cannabis Drink, tem o nome assim. Desde já aproveito o espaço para quem souber de algum local onde vende essa droga, que denuncie as autoridades mais próximas, porque está-se a fazer um trabalho para retirar esta bebida do mercado. Então, estamos a falar de bebida, de drogas estimulantes. Mas também existem aquelas que são perturbadoras, como é o caso da cannabis sativa. A cannabis sativa, quando consumida excessivamente, ela perturba a atividade do sistema nervoso central.
Esta mesma atividade do sistema nervoso central, nós podemos testemunhar isso da seguinte forma. Imaginemos que tenhamos um parente, um amigo, que é consumidor da cannabis sativa. Quando ele estiver sozinho, depois de consumir a cannabis sativa, ele pode ter perturbações, né, e alucinações. O que vai acontecer? Ou vai falar sozinho, ou vai discutir supostamente com alguém que nós, no nosso campo perceptivo, não conseguimos ver essa pessoa, mas simplesmente existe no campo perceptivo da pessoa que está sob efeito daquela droga, né? Ele até pode dizer, estão a ver essas formigas todas, estão a subir, e ali vai sacudindo as formigas. Nós procuramos essas formigas e não encontramos. Simplesmente existem no seu campo perceptivo. Por isso mesmo que nós vemos alguns malucos, né, que fazendo sinais de luta na estrada. No seu campo perceptivo existe uma outra personagem com quem ele está a lidar, mas nós outros não conseguimos. Por quê? Porque essa pessoa está sob efeito de delírios e alucinações. Quanto ao impacto sobre o organismo humano, existem também alguns sinais que nós podemos aqui ver e testemunhar imediatamente, que é a mudança da cor dos olhos, não é? A mudança da cor dos lábios. Se nós tivermos algum parente consumidor, né, alcoólatra, dependente de bebidas alcoólicas, isso sim, né? A cor dos seus lábios começa a mudar, não é? No caso dos fumadores, também a cor dos seus lábios começa a mudar, a tonalidade da pele também muda, não é? As dimensões do seu organismo, quer dizer, deixa de ser uma pessoa gorda, né? Nós percebemos que essa pessoa não está gorda, essa pessoa está inchada, está inflamada. Não é? Por quê? Porque os seus órgãos internos começam a sofrer por causa do consumo excessivo de algum tipo de substância. Então, nós temos esses efeitos. Para também o caso de consumidores de drogas ilícitas, como é o caso da heroína, do crack, entre outros, o número de cicatrizes também vai aumentando. Por quê? Porque cada dia é um desafio que a pessoa tem, né? Consome, vira inconsciente, cai, fere-se, e normalmente a cara é a parte que sempre tem dado a dianteira nessas questões. Então, o número de cicatrizes, o número de acidentes que a pessoa passa a ter aumentam por causa do estado psico em que tem estado após o consumo de certas substâncias. Mas também este prazer, esta ansiedade de estar bem, ou como temos dito nós os jovens lá fora, de estar nice, né? Tem sempre um preço, que é a morte, muitas das vezes. Por quê? Porque a partir do momento em que nós começamos a consumir drogas, nós passamos a ter uma morte lenta e silenciosa. Silenciosa porque nós não nos apercebemos que estamos a morrer. Nós não nos apercebemos que cada minuto que passa, que cada dia que consumimos um determinado tipo de droga, uma determinada quantidade de droga, nós estamos a tirar a nossa própria vida. Como é que isso é feito? Vamos pegar o exemplo do consumidor de bebidas alcoólicas, né, e de tabaco. Para o cidadão que consome tabaco com frequência, não é, e caminha para a situação de dependente do tabaco, os seus problemas respiratórios agudizam-se. O problema do fórum respiratório, estamos a falar dos pulmões, não é? Mesmo até dos vasos sanguíneos, e como efeito nós até podemos visualizar a nível da sua palma das mãos, não é? Na planta dos pés, as cores vão mudando, vão aparecendo manchas pretas, que é o sinônimo de acumulação de dióxido de carbono ou mesmo de alcatrão na sua corrente sanguínea. E esses problemas, dependendo da situação de saúde de cada um,
podem se agudizar, podem se agravar rapidamente, assim como também pode ser a lento prazo que isso vai acontecer. Para aqueles que já têm mais outros problemas de saúde, isso pode acelerar e muito pouco para espaço de tempo, essa pessoa pode começar a apresentar sinais e precisar de intervenções médicas para poder viver. Não é? Com o álcool também acontece o mesmo, o nosso fígado vai sofrendo, não é? Vai queimando, não é? Todo aquele processo que o organismo precisava de substâncias orgânicas para poder produzir vitaminas, nutrientes, para alimentar o próprio organismo, começa a ser alimentado apenas com bebidas alcoólicas e coisas secas, que nada trazem em benefício para o organismo, não é? Simplesmente prejudicam o crescimento, o desenvolvimento deste mesmo organismo, simplesmente prejudicam a saúde, a qualidade da saúde deste mesmo organismo, e também, a lento prazo, nós começamos a ter uma morte, que muitas das vezes estes problemas, tanto do tabaco quanto do álcool e outras drogas, são irreversíveis. E olhando, fez menção à questão das drogas lícitas e ilícitas. Na vossa análise, qual tem sido, olhando nessas duas vertentes, qual delas que as pessoas mais consomem, as drogas lícitas ou as drogas ilícitas? E olhando a questão do próprio impacto que essa poderá trazer, que estão falando da gravidade, da saúde mesmo em si, que o próprio dependente poderá ter. E não só, tendo em conta que, se calhar, nessas duas vertentes, há quem que consome mais drogas ilícitas, há quem que consome mais drogas ilícitas. O que leva a enveredar esse caminho? Ou qual é o passo seguinte? Será que começa pela droga ilícita, para a droga ilícita? Será que não existe uma ramificação quanto a isso? Ou simplesmente a pessoa já está naquela tipificação da própria droga? Sim. O que começa primeiro, o que começa depois, é difícil explicar isso, porque eu acredito que cada toxicodependente engrena no mundo das drogas a partir da forma como lhe é apresentada as drogas, não é? Há quem, se calhar, pode nunca ter consumido algum tipo de droga lícita, mas consumir drogas ilícitas, não é? E começar por ali, e depois conhecer a bebida alcoólica e o tabaco e os outros. Mas também há quem pode começar pelo álcool, pelo tabaco e ir parar nas bebidas, nas drogas ilícitas. Então, não existe assim, mais ou menos, não é linear falarmos de como é que os toxicodependentes engrenam no mundo das drogas. Mas podemos aqui fazer uma pequena análise só para perceber que, olhando para as drogas mais consumidas, não é? Em que a primeira é o álcool, desculpa, não é? E depois são as drogas múltiplas, quer dizer, o álcool mais algum outro tipo de droga. Neste caso, vertente, no nosso caso específico, se nós formos olhar para as drogas ilícitas mais consumidas, nós temos a cannabis sativa. Então, muita gente associa o álcool e a cannabis sativa, não é? Mas também, depois vem as outras, como é o caso do tabaco, a heroína, o haxixe, entre outras. Mas a droga mais consumida entre nós tem sido o álcool, e depois a múltipla, que é a junção do álcool e a cannabis sativa, e de lá segue o tabaco e outras. Dizer que todos consomem a cannabis sativa hoje é um pouco complicado, porque do trabalho que já fizemos, nós percebemos que existem cidadãos que dizem que para eles a cannabis sativa já é que nem um tabaco, não é que nem um cigarro normal, já não lhe cria aquele efeito desejado, não é? Que é de estar, entre aspas, nas alturas. E com isso, por isso mesmo que passam ou então consomem outros tipos de drogas associados ao tabaco. Mas, voltando à questão de drogas que são mais consumidas, eu gostaria de sublinhar aqui que nós temos primeiro a bebida alcoólica,
né, bebidas alcoólicas, e depois a cannabis sativa consumida junto com bebidas alcoólicas, como drogas múltiplas, não é? E depois segue-se o tabaco e outros. Bom, em algumas vezes o dependente não se assume que é um dependente. E face a essa situação, o que a família poderá fazer ou a comunidade poderá fazer para poder ajudar? Bom, este aqui é realmente o papel da família na consciencialização dos tóxicos dependentes. Por quê? Porque o doente normalmente tem sido o último a perceber que ele está em maus lençóis, não é? Mas também para perceber isso, ele precisa de muita ajuda da família para a consciencialização, para a sensibilização, para que após isso tudo ele possa também aderir ao tratamento, ao acompanhamento, não é? Nisso tudo, perdão, nisso tudo, tem um papel muito importante que deve ser desenvolvido ou então desempenhado pela família, porque é a família que é o termômetro desta situação toda. Por quê? Se o cidadão é dependente de algum tipo de droga, ele precisa de sustentar esse vício. Como chefe de família, o que eu vou fazer? Vou usar todo o meu salário para sustentar o vício que eu tenho, que é de consumir bebidas alcoólicas, tabaco ou então outro tipo de drogas. Se for estudante ou simplesmente um filho de casa, eu vou vender os bens de casa, como é o caso de colheres, chave, né? Sapato de papá, não é? O televisor, a panela, entre outros. Sim, então a família tem que aparecer a consciencializar essa pessoa para que possa aderir ao tratamento, à desintoxicação e outros passos. Bom, exatamente isso, que a família deve ser a peça-chave, porque não só a questão da ajuda como tal, a partir desse tratamento como tal, no programa em que nós tivemos com um psicólogo, ele deixou ficar também aqui que por vezes tem sido a família que tem incentivado a própria pessoa para ainda continuar neste caminho das drogas. Então, vou deixar uma mensagem aqui para si que está a acompanhar este programa, se provavelmente esteja a ver alguém numa situação do gênero, por favor, acompanhe essa pessoa para ter o tratamento, ajude essa pessoa a sair neste mundo das drogas, porque a droga poderá trazer diversos problemas, não só para a pessoa que consome a droga, mas também para a própria família, como o doutor Said disse, bem deixou ficar aqui, que poderá retirar alguns bens na casa para poder satisfazer aquilo que são os seus próprios vícios. Poderá também criar outros problemas na comunidade, poderá roubar a casa do vizinho, poderá fazer outros problemas aqui, outros problemas na sua comunidade. Então, entre outros assuntos que surge essa necessidade de tu poderes ajudar esta pessoa a sair deste mundo das drogas. Nós vamos conferir um curtíssimo intervalo e voltamos já com mais novidade e com mais conversa aqui no estúdio. Então, não saia dali e até já. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Citoy, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá.
Para a Kátia e para a Nath, o diretor Citoy é um ministério, o das finanças, mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação, o senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à Dona Débora, coroa que é o seu ATM e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge, que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. Nós depois temos conferido um curtíssimo intervalo. Mesmo no intervalo a gente estava a debater sobre a questão das drogas, porque nós conseguimos perceber mesmo que é algo muito sério e não acaba só aqui. Então vamos deixar ficar aqui que é importante mesmo que você possa ajudar e que também possa se ajudar a sair neste mundo das drogas, porque a droga poderá trazer diversos malefícios na sua vida, na vida da sua família. E olhando para a questão do impacto que a droga poderá trazer, gostaria que o Dr. Seidissa pudesse olhar o impacto que esta poderá trazer, não só à saúde pública, mas também estamos a falar a questão da própria família, da própria comunidade. Sim. Olhando para a droga, para o impacto na família, impacto na sociedade, bom, ter um toxicodependente em casa é um problema sério. É um problema sério por conta daquilo que já estávamos aqui a tentar explicar, que a economia familiar pode entrar em colapso, porque tudo aquilo que produzimos, temos, criamos, será conduzido para o mundo das drogas. É o salário, são os bens que serão vendidos para sustentar o vício das drogas, são os bens que serão trocados, não é, por drogas, serão bens que serão penhorados na boca do fumo para poder ter as drogas. Então, a economia familiar entra em crise. Quer dizer, por outro lado, que esta família passará a conhecer maus momentos porque um dos seus membros, pai, filho, irmã, irmão, está envolvido no mundo das drogas e precisa de sustentar esse vício. Olhando para a sociedade, nós temos o mesmo impacto. Se nós temos uma sociedade, no nosso bairro, por exemplo, se temos muitos indivíduos dependentes de droga, seja ela o tabaco, o álcool e outras, não é? E essas pessoas precisam de sustentar estes vícios, não é? Vendendo algum bem para poder ter dinheiro e pagar as drogas, comprar, adquirir as drogas. Consequentemente, nós vamos viver muita instabilidade dentro dos nossos bairros, roubo de baterias em viaturas, roubo de pneus sobressalentes, não é? Roubo de criação de animais, como é o caso de galinhas, patos e outros, roubo de artigos domésticos, como é o caso de televisores,
telefones, fogões, entre outros. Por quê? Porque nós estamos num bairro, numa sociedade em que as pessoas precisam de ter sustento para as drogas. Então, isso passa a ser um problema de todos nós. Ainda que um vizinho diga, ok, eu não preciso de sensibilizar a ninguém, porque os meus filhos, ninguém consome droga. Eu não preciso de fazer esse trabalho de consciencialização a ninguém, porque eu tenho apenas filhos menores, de 7 a 8 anos. Mas nós já sabemos que estes mesmos filhos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11, 12, 13 anos, por ali, também podem ser vítima, não é, do mundo das drogas. O que vai acontecer é que nós temos um indivíduo dependente de droga. Em termos de seriedade, ninguém lhe leva a sério no bairro. Mas essa pessoa pode ter, por exemplo, necessidades por resolver, necessidades biológicas. E porque ele sabe que não pode colocar esta preocupação à senhora Vilma, por exemplo, que é maior de idade, ele o que vai fazer? Vai violar menores. E está a violar menor de quem? Não é? São filhos de um pai que diz que eu não posso ou não vou fazer porque simplesmente tenho filhos menores, não é? E eu não tenho esse trabalho, os meus filhos não sabem o que são drogas. Mas essas crianças passam a ser vítimas. Estamos a falar da violência sexual, né? Mas também pode ter violência física, porque são indivíduos que estão até certo ponto inconscientes, não é? E podem praticar a violência física, a violência sexual contra mulheres, contra crianças. E nós todos passamos a ser envolvidos neste problema. Então, o consumo de droga é um assunto que tem impacto na sociedade toda, na família, e deve merecer a atenção de todos nós para que possamos ter uma sociedade sã. E olhando para esta situação, estamos a falar que de certa forma poderá trazer diversos impactos, quer para a própria pessoa, quer para a sociedade, quer para a própria família. Temos notado que algumas pessoas, mesmo tendo esse conhecimento, a questão da própria droga, mesmo estando ciente da questão da Covid-19, ainda conseguimos notar as pessoas a não cumprir, primeiro, deixar de consumir álcool pelo impacto que isso poderá trazer à sua saúde. Ainda conseguimos perceber algumas pessoas a desrespeitar a questão, o próprio decreto presidencial. Conseguimos perceber que algumas pessoas, mesmo assim, não cumprem aquilo que são as informações que o setor da saúde está a levar a cabo, a questão de não aglomeração. Porque o que se percebe quando a pessoa consome álcool, ainda está naquela, como os jovens dizem, naquela adrenalina, gosta de compartilhar um copo, gosta de estar próximo, o abraço, assim, que é até o aperto de mão, já não está no seu estado normal. E olhando para essa situação, o que deve se fazer? Porque o que nós conseguimos perceber é que no centro da cidade já não há aquela venda de consumo de bebida, mas lá na nossa comunidade ainda existem aquelas casas que ainda vendem bebida. Até 21 horas conseguimos ver a casa do vizinho está a vender. Nós, como moradores daquele bairro, o que nós podemos fazer? Sim, nós já ouvimos muitas vezes a polícia a pedir que os cidadãos devem ser vigilantes, os cidadãos devem também denunciar, não é, as irregularidades que notam nos nossos bairros. Por quê? Porque tudo que acontece nos nossos bairros, a fatura cai sobre o cidadão. Se a fatura cai sobre o cidadão, é este mesmo cidadão que deve ser vigilante, deve denunciar às autoridades tudo aquilo que acha de ilícito, ilegal, inconstitucional que estiver a acontecer nos nossos bairros. Realmente, é triste que nós notamos que até hoje há indivíduos, há cidadãos, chefes de família, que são reincidentes, né, e renitentes em continuar a consumir bebidas alcoólicas em aglomerados, não é? A continuar a vender bebidas alcoólicas em locais não
autorizados e não apropriados, especificamente por causa da pandemia da Covid-19. Nós gostaríamos, como gabinete, de apelar mais uma vez para que os nossos colegas possam abandonar esta prática, porque a questão da Covid é uma realidade, não é? Nós não precisamos que nós mesmos percamos a vida para acreditar, porque já não teremos espaço para acreditar. Já estaremos doentes, já estaremos, se calhar até certo ponto, inconscientes o suficiente para não poder nos arrepender. Então, é melhor que abandonemos, vamos esperar, vamos ter paciência, do mesmo jeito que bebemos no passado. Quem sabe, um dia também voltaremos a estar juntos e voltaremos a fazer tudo aquilo que não fizemos. Então, é só uma questão de paciência. Vamos observar o decreto presidencial, vamos observar as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde, porque, afinal de contas, são orientações para o nosso bem-estar e não de terceiros. Para primeiro nós, eu, e depois os outros. Então, vamos observar essas recomendações, vamos seguir estas recomendações para o bem-estar de todos nós. Porque no mundo das drogas é fácil, não é? A inobservância das orientações sobre o distanciamento, primeiro, não é? O isolamento, assim como também a gestão de copos, de garrafas e outros, passa a ser um assunto difícil, né? Com indivíduos que já estão sob efeito de droga, de bebida. O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga já identificou os bairros, ou seja, alguns bairros que consomem a droga. Assim que é. E o que está-se a fazer para que esta situação possa se contornar? Tendo em conta que trabalham com diversas direções provinciais. O que de concreto o gabinete está a fazer para que possa contornar esta situação? Sim. É assim, no mapeamento do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga, existem sim bairros locais onde nós consideramos a boca de fumo, né? Boca de consumo de drogas, que são locais onde vende-se e consome-se drogas. Para não atrapalhar os trabalhos que estão sendo feitos com autoridades competentes, se calhar não iríamos aqui mencionar, mas existem bairros na nossa cidade, existem locais identificados em que temos a venda e o consumo de drogas proibidas. A polícia está a trabalhar, não é? Então nós vamos esperar que em algum dia apareça algum resultado, porque falar hoje de droga não é só dizer que ali vende-se droga, então vamos lá correr. E não é assim. Existe um conjunto de trabalho que deve ser feito antes para poder-se chegar à prova do crime. Mas também existem locais de consumo de bebidas alcoólicas, né, que nós também sabemos, porque estão previamente identificados. O que estamos a fazer é intensificar o trabalho de sensibilização, de consciencialização aos cidadãos para que possam abandonar essa prática, né? Porque, afinal de contas, não contribui positivamente para atendendo à situação atual que vivemos da Covid-19. Não é? Então, esta situação não é abonatória, não é construtiva e não imprime segurança para os cidadãos. Sim. Bom, estamos já na reta final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor Hermínio pudesse fazer uma breve análise da questão do impacto que a droga poderá trazer no organismo humano. Bom, eu acho que seria importante nós falarmos aqui só na reta final, para terminarmos, que a droga é muito prejudicial, não é? E, sobretudo, para os jovens. Eu vou aqui contar uma história de um jovem que, bom, acompanhei e ele especialmente contou-me essa história e que só conseguimos desvendar com a ajuda de um psiquiatra na altura. Ele diz que ele é pai de 2 filhos,
mas que a dado momento a mulher deixou de conceber. A mulher deixou de conceber, ele foi tentando ter filho e nunca mais conseguiram ter filhos. Que no meio de tudo isso já existiam tantas explicações, né? Que podia haver ali no meio feitiçaria, e que normalmente os nossos mais velhos são culpados quando há assuntos de insucesso da nossa parte, né? Se eu já não faço filho, deixei de fazer filho, então são os meus pais, são os meus avós os culpados. Então, acabamos nos esquecendo que são esses mesmo que acabou que nos gerou, foi nos criando, então esquecemos uma parte nisso. A lista dos malfeitores daquele jovem foi aumentando, mas graças a Deus ele depois teve a felicidade de ter uma explicação científica. É que ele confessou que ele era consumidor de cannabis sativa, não é? E a cannabis sativa, a longo prazo, provoca também esses problemas de infertilidade por parte da mulher, não é? A cannabis sativa também complica a produção da testosterona, que são células responsáveis pela procriação, não é? E além também de criar a disfunção sexual nos homens, não é? Na mulher também provoca infertilidade, como já tinha dito. Então, a questão dele era mesmo de procriação. Por quê? Porque durante o tempo em que ele consumiu a cannabis sativa, foi criando complicações na produção de testosterona, que são células responsáveis pela procriação, não é? E ele já não conseguia gerar filhos. E culpado de quem era? Eram os avós, eram os pais, porque estavam a lhe feitiçar. Imagine só em uma sociedade menos esclarecida. O que podia acontecer? São esses avós, são esses pais, são esses tios que haviam de perder a vida por estarem a feitiçar alguém que ao longo da vida andou-se a feitiçar sozinho consumindo a cannabis sativa. Ia matar pessoas inocentes, não é? Ia agredir, né? Ia faltar respeito a pessoas inocentes que se calhar nada tem a ver com os problemas de saúde que ele pessoalmente criou sozinho. Então eu queria desencorajar aos jovens para que deixemos de consumir drogas, seja qual for o tipo de drogas, porque nós não podemos calcular também os danos que estas mesmas substâncias causam no nosso organismo. O que estão a causar hoje parece uma coisa muito boa, não é? Ficamos naquele ambiente, na adrenalina, tudo é bonito, tudo é rosa, mas depois, no futuro, as faturas podem ser muito altas e nós vamos procurar culpados que não vamos encontrar e vamos ser infelizes em criar situações que não serão muito abonatórias para nós desnecessariamente. Então, queria pedir aos jovens todos para que paremos de consumir, seja qual for o tipo de droga, não é? Se formos a consumir as bebidas alcoólicas, que consumamos de forma organizada, de forma moderada, para que não criemos prejuízos para a nossa própria saúde no futuro. E muito obrigado, Dona Vilma. Nós que agradecemos pela sua experiência, pelo seu conhecimento quanto a esta situação da droga. Deixar ficar também para si que está a acompanhar este programa, que leve essa mensagem a peito, porque a droga poderá matar-te lentamente, como já fez menção o senhor Said disse aqui, que é do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga, e por essa questão a família também é a peça-chave no processo de reabilitação, no processo a identificar, ou seja, a mostrar os passos que o seu familiar poderá passar para que possa ter esta questão do próprio tratamento. Nós ficamos por aqui com promessa de cá estar numa próxima oportunidade. Deixar ficar aqui para si, querido telespectador, visita a nossa página do Facebook, que é tão simples, é a Televisão Comunitária de Chimoio. Então veja o que nós sempre temos postado ali para agradar mais o vosso dia. Visita também a nossa página do YouTube. Então, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.